Dia do Trabalho, 1º de maio, Dia do Trabalho. Dia de luta e de resistência. Sou negro, sou de família negra, tenho consciência da minha negritude. Meus pais, meus avós, meus bisavós sempre trabalharam, toda a vida trabalharam. Muitos deles foram utilizados em mão de obra escrava, foram explorados, sem salários, foram obrigados, enriqueceram muitas pessoas. A maior parte dos negros, inclusive a minha família negra, foram bem comportados, tiveram suas mãos calejadas, muitos morreram trabalhando, foram agredidos, chicoteados, muitos apanhavam, trabalharam duro, muitos foram explorados. Muitos libertos com a Lei Áurea comemoraram. Aconteceram festas nas fazendas, comemoraram a abolição da escravatura. Os negros fizeram festas. Houve uma euforia sobre a tal liberdade. Estamos livres. Passando essa euforia da Lei Áurea, os negros foram obrigados a procurar melhor alternativa para viver. Ou seja, muitos negros tiveram que mudar. Nem todos tiveram essa opção, mas muitos migraram para outras fazendas. Muitos escravizados abandonaram as fazendas. As fazendas que eles eram escravizados, eles abandonaram. Eles mudaram para outras cidades. E por que se davam essas mudanças? Para distanciar dos locais que eles foram escravizados. Muitos mudavam para procurar parentes em outras fazendas, para se estabelecer junto deles. A minha família é de Minas Gerais, da cidade de Itaverava, uma região de muitas fazendas. Temos lá a fazenda histórica, que conta um pouco do processo da escravidão. Geralmente eram os homens que mudavam, as mulheres e os mais velhos já não tinham essas condições de migrarem. Por causa dos filhos, por causa da condição dos idosos, não possibilitava esse processo de migração para que tivessem condições melhores. Dentro desse contexto, nas fazendas houve uma grande resistência dos grandes proprietários, das autoridades da época. Porque esses que migravam, eles queriam o quê? Melhores condições, salários. Esses negros, eles começaram a reivindicar. E diante dessas reivindicações, sofreram repressão, começaram a ser taxados, ser chamados de vagabundos, de vadiagem. Aconteceu também, historicamente, a gente lendo a história,
a gente refazendo algumas leituras, muitos fazendeiros, eles impediam que os libertos fizessem as suas mudanças. Havia ameaça física. E eles utilizavam também estratégia de tomar a tutoria dos filhos dos ex-escravizados. Ou seja, era um processo que eles forçavam a permanecer em sua propriedade. É importante entender que, para manter o negro liberto como o indivíduo marginal e subalterno, foi a questão da terra. Foi a questão da terra. Não houve reforma agrária. Esses libertos não tiveram acesso à terra. E pelo fato de não terem acesso à terra, eles eram forçados a se sujeitarem ao trabalho, inclusive com salários baixíssimos, oferecidos pelos grandes proprietários que cada vez enriqueciam mais. Uma outra situação também, a questão da educação, a falta de educação, pois eles não tinham acesso à educação, e sem estudo, como você vai fazer? Ou seja, os libertos permaneceram sem oportunidades para melhorar a sua vida. Hoje a gente vê nas nossas famílias negras, nós podemos ver, é preciso romper esse ciclo vicioso. É preciso romper. Existiram senhores de escravizados que não aceitavam pagar salário para os escravizados. Eles não aceitavam pagar salário. Eu tenho relatos de primos e primas do meu pai que relatam que eles trabalhavam e não recebiam nada. E não são poucos que relatam isso. Os negros, eles foram descritos na época, e mantêm essa ideia até hoje, como seres patológicos, como seres problemas, que têm problemas mentais, que são perigosos. E geralmente quem mantém esse discurso são aquelas pessoas que se acham superior, racistas. Havia na época, na pós-abolição, argumentação, né? Eles falavam que as negras se prostituíam. Os homens, eles eram perigosos porque eles se tornavam vagabundos, bêbados. Os negros, e naturalizavam essa fala, né? Presidiário, favelados, mantém essa ideia até hoje. E pelo fato do contexto, que eles foram usados na escravidão, e por isso que eles se tornavam isso, né? E se tornaram incapazes de se integrar à sociedade, essa sociedade de classes. Ou seja, a culpa, a anormalidade que os levava às margens da sociedade, que levam à margem da sociedade até os dias de hoje, recaíam e recaem sobre os próprios negros. O negro é culpado pela sua forma de viver. Quero convidar você a pensar: Dia do Trabalhador e da Trabalhadora. Hoje é um dia de luta e de resistência. Estou trazendo um relato para vocês da história da minha família. Nós estamos diante de uma crise em que
Há 14 milhões de desempregados no Brasil. E desses 14 milhões desempregados no Brasil, dos mais pobres que estão às margens, que sofrem, estão nas favelas, nas periferias, estão nas comunidades mais pobres. E tem cor, tem raça. São os negros, os pretos, os pardos, os tais dos miscigenados. Muitos deles estão nos subempregos. Hoje nós estamos diante de uma terceirização que oprime os mais pobres, que rouba dos mais pobres. Hoje os grandes empregadores querem ficar ricos, querem ganhar dinheiro. Eles não se importam. Eles não se importam com os mais pobres. Hoje é dia do trabalhador e da trabalhadora. Hoje é dia de luta e de resistência. Não é dia de comemoração. Um grande abraço.